Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir se a sua situação com essa pessoa vai se resolver ainda esse ano. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela vermelha, número 2, a vela rosa ou número 3, a vela verde. Vamos começar com o grupo de número 1, a vela vermelha. Vocês vão se resolver ainda esse ano? Sacerdotisa. Vocês vão se resolver ainda esse ano? Cavaleiro de espadas, pajem de espadas, 5 de copas, 8 de ouros, cavaleiro de paus. Então aqui para o grupo de número 1, nós temos uma tendência positiva para que vocês se resolvam, tá? A situação hoje, né, na vibração de hoje, na energia de hoje, aqui revela, sim, ainda permeando pelos pensamentos, conflitos, tanto dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos, quanto da pessoa. Porque aqui vem Cavaleiro de Espada, Pajem de Espada, 5 de Copas, todas cartas muito mentais, né, principalmente as duas primeiras, e emocionais dentro do 5 de Copas, e o 5 de Copas é a representação, nesse contexto aqui, de situações que foram por um caminho que não se esperava, ou situações que acabou tomando uma proporção muito grande, tá? E tudo foi desandando, principalmente pelo uso da comunicação, pelo uso da palavra. Então aqui, o seu caso pode ter tido palavras, formas de expressão em que ambos atacaram um ao outro, uma outra, enfim, na configuração aí, né, de cada leitor, de cada ouvinte, melhor dizendo, mas é como se as palavras duras tivessem sido proferidas, palavras impensadas, ou até mesmo, para alguns casos, a total falta de comunicação, mas isso aqui eu acredito que seja o menor número de casos, tá? A comunicação em que você, melhor dizendo, a falta de comunicação e por isso mesmo os pensamentos sendo dominados por pressuposições do tipo, será que quis dizer isso? Será que quis falar aquilo? Né? Então a mente de todos os envolvidos aqui entrando em parafuso, pensando assim, o que quis dizer com isso? Ou o que quis dizer aquele silêncio, ou a falta de expressão, ou a não comunicação, não querer me responder, não querer falar comigo, tá? Mas eu acredito que para a maioria dos casos tiveram trocas farpas, palavras pesadas ou palavras tensas, palavras difíceis de serem digeridas aqui, tá bom? Então, eu vejo uma situação em que ainda precisa de amadurecimento de ambas as partes e percepção aonde falhou. Porque a tendência nesse momento é apontar que ainda não tem essa clareza, tá? Mas é possível chegar com a carta da sacerdotisa nessa clareza. O problema é que a energia aqui ainda está uma energia que mostra que ainda falta elementos para todos os lados entenderem direitinho o que aconteceu e ao mesmo tempo conseguir perceber os erros cometidos, as faltas cometidas, o que poderia ter sido melhor. Tá? E a sacerdotisa, ela mostra também essa necessidade de introspecção, de pensar um pouco sobre o assunto de forma mais calma, tranquila, para poder ver todos os ângulos dessa história. Porque não existe só um lado, né? Existem vários lados dentro de uma história, no mínimo 3. Então, assim, tem muitas questões aqui que precisam ser avaliadas. E quando eu digo no mínimo 3, é porque tem o seu lado da história, o lado da outra pessoa e pelo menos um observador de cima pode ver diferente, né? Então, se você fizer o exercício de olhar de cima
o cenário que aconteceu entre vocês, talvez você tenha outras percepções, porque quando a gente olha só a partir do nosso lado, a gente pode ver por ego, né? Ver a partir do nosso ego, ver a partir dos nossos traumas, ver a partir das nossas dores, ver a partir das nossas questões mais profundas, sabe? É como se pudesse falar que um psicólogo poderia ver um pouco mais acima, porque o psicólogo não está dentro do conflito, né? O psicólogo está de fora, então ele pode ter uma outra percepção. Por isso que eu falo, tem no mínimo 3 lados aqui uma história, né? Pode ser que tenha outras pessoas envolvidas, ou uma outra situação aí, ou outra que tenha mais pessoas que se envolveram dentro desse conflito, que também poderia trazer novas percepções, entende? Então, o que eu vejo aqui é que ainda precisa de amadurecimento sobre a relação, amadurecimento sobre o que aconteceu, e quando eu falo amadurecimento é tentar olhar sob novos ângulos a história, né? E tentar colocar cada coisa em seu devido lugar, sabe? Sem certos exageros, sem certas tendências, né? Porque pode ser que quando a gente vai para esse lugar, a gente está indo com a nossa bagagem, que pode ter ali seus conflitos também internos. O 8 de ouros com o cavaleiro de paus, eu vejo aqui essa pessoa tentando lidar com a vida dela, abstraindo um pouco. Então é como se a pessoa estivesse trabalhando, se dedicando nos seus afazeres e na sua vida pessoal, até para não pensar muito sobre essa situação, tá? Não é alguém que não esteja aberto ou aberta para fazer as devidas reflexões, mas é como se aqui ela buscasse muito mais seguir com a vida, assim, tentando viver um dia de cada vez. E quando se sentir pronto, pronta, preparado ou preparada para lidar com a situação de frente, ela tem total condição de fazer isso, por causa desse cavaleiro de paus e da sacerdotisa. Só que nesse momento eu vejo ainda a pessoa muito voltada para os seus afazeres, para a sua vida, não dando muito espaço para pensar sobre o ocorrido, tá? Mas existe vontade aqui no jogo. A vontade da sacerdotisa e a vontade do cavaleiro de paus traz essa situação. Só que aí vai ser no tempo desta pessoa, tá? E também você fazendo as devidas reflexões, vai ser no seu tempo, é igual para todo mundo. Só que a diferença aqui é porque pode ser que o seu tempo seja mais rápido, da pessoa seja mais demorado, ou pode ser o contrário, você não se sentindo preparado ou preparada para lidar com essa situação de novo, e a pessoa já refleti, já entendi, quero conversar, e você falou, não, ainda não vejo momento, tá? Mas aqui tem disposição, ok? Ainda que essa disposição ela vai vai continuar na vida dessa pessoa, mas no primeiro momento o que ainda persiste são os conflitos da história, tá? São as percepções ainda muito autocentradas, do tipo, eu fiz porque eu fiz, ou eu falei o que falei, ou manifestei minha vontade, manifestei minha verdade, o outro que lide com isso, né? Sem tanta empatia aqui. Então a pessoa ainda está num lugar de achar mesmo que talvez foi do jeito que foi o que deu, mas sem se colocar ainda num lugar de, poxa, talvez eu tenha errado, talvez eu deveria também trabalhar algumas coisas em mim, entende? Mas tem caminhos para isso acontecer, principalmente porque saiu a sacerdotisa aqui, que é uma carta de introspecção. Então, a tendência é essa pessoa ir aos pouquinhos, na medida que ela conseguir, refletindo e buscando entender mais essa história. Mas é aquilo, gente, dentro do caos, às vezes a gente não consegue ver direito mesmo. A gente precisa sair para poder começar a ver com mais clareza o que foi que aconteceu, tá bom? Essa é a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Grupo de número 2, a vela rosa. Vamos nos resolver ainda esse ano. A sacerdotisa. Vocês vão se resolver ainda esse ano.
10 de ouros, 7 de ouros, 8 de paus, 3 de paus e rei de paus. Deixa eu me organizar aqui. Bem, então para o grupo de número 2, a carta da sacerdotisa mostra uma tendência para vocês se resolverem, ok? Nesse momento, a energia do 10 de ouros com 7 de ouros e 8 de paus mostra que tanto a pessoa quanto você já conseguindo lidar melhor com o fato, tá? Se você sente que não consegue ainda lidar tanto com essa situação, essa história que ocorreu com você, a pessoa já está mais bem amadurecida nesse sentido. Não que você precise estar amadurecida. O que eu quero dizer é que a pessoa já refletiu, a pessoa já entendeu, a pessoa já está um pouco mais tranquila com relação ao acontecimento, tá? Porque eu acredito muito que cada um tem seu tempo para administrar o que ocorreu consigo, né? Para administrar todas as emoções. Então, eu não sei se a palavra amadurecimento foi a melhor palavra que eu usei. Não quero colocar você, caso você sinta que ainda não está bem elaborada dentro dessa situação ou elaborado dentro dessa situação, como se você estivesse abaixo. Não, porque eu realmente acredito nessa questão do tempo de cada um. Mas é como se a pessoa que já tivesse amadurecido algumas questões internas e a situação que ocorreu, tá? E também tem aquele caso, alguns casos aqui, de pessoas que já sentem mais tranquilidade em falar sobre o assunto, em pensar sobre o assunto, em sentir o assunto, né? Que a situação já não vem como uma avalanche de emoções, uma avalanche de pensamentos. Então, aqui eu já vejo algumas pessoas mais equilibradas e a pessoa na qual você pensou também já está mais equilibrada diante da situação. Então, até essa sacerdotisa aqui, ela pode acontecer até um pouco mais rápido a resolução da questão entre vocês, entendeu? 10 de ouros mostra muito essa questão dos pensamentos voltados para entender todos os lados, dos pensamentos que se voltam para um lugar de pensar em grupo, pensar em comunidade, pensar em humanidade, tá? Acho que essa é a palavra mesmo, em humanidade. É como se essa pessoa pudesse falar assim, olha, eu não vivo sozinho, né? Eu não vivo sozinha, eu preciso saber lidar com as pessoas, eu preciso saber lidar com as situações. É melhor a gente ir junto do que ir separados. Então, aqui é como se essa pessoa ela já tivesse mais tendente a querer resolver a situação, muito imbuído ou imbuída de um sentimento de fraternidade, de um sentimento de se resolver, tá? Então tá muito favorável aqui para isso, nessa leitura. O 7 de ouros também confirmando que a pessoa já se deteve nas análises, já se deteve nas reflexões para tentar entender o que foi que aconteceu. E o 8 de paus trazendo um movimento, trazendo a pessoa já com uma vontade em resolver a situação. Ou até mesmo você também já se encontra nesse lugar de querer resolver porque já fez as devidas reflexões, já está pensando em fraternidade, então vamos resolver, vamos tentar se ajustar. Eu vejo isso aqui muito forte. O 7 de ouros também pode aqui representar que tanto a pessoa quanto você hoje já estão um pouco mais curadas, tá? É como se vocês já tivessem mais apaziguados internamente, né? É uma questão, não deixa de eventualmente doer, não deixa de eventualmente ser um pouco pesado, ter que lembrar o que aconteceu, mas é como se algumas curas já tivessem sido ocorridas, algumas reflexões, algumas perspectivas já foram postas à mesa e você conseguiu falar assim, poxa, então não é bem assim, né? A pessoa também se colocando no lugar de, tem um outro lado da história também, não posso ser tão intransigente, não posso ser tão rigoroso, rigorosa, querer as coisas do meu jeito, no controle. Então, eu já vejo uma certa flexibilidade aqui e algumas curas também, tá? 3 de paus com rei de paus, trazendo aqui a energia de vocês, melhor dizendo, da pessoa, perdão, a energia da pessoa em si, 3 de paus com rei de paus. Aqui, ela já está realmente amadurecida, por isso que eu usei esses termos, eu olhei o rei de paus, eu senti essa questão do amadurecimento junto com a sacerdotisa,
mas realmente a pessoa já amadureceu, já analisou, já está num lugar até mesmo de ver com mais amplitude a situação, porque o Rei de Paus aqui, com essa representação do mundo, né, do mapa, no mapa antigo de mundo, é como se essa pessoa já fez o exercício de ver de cima e entender todas as posições, todos os atores daquela história contada e conseguindo também entender certos aspectos do passado lá de trás, né, das raízes talvez das questões, não que só porque a gente compreende que aquilo é de fato o que a gente está vendo, né? Porque não somos psicólogos para poder ter mecanismos e ferramentas para ir na raiz das questões necessariamente. Mas aqui eu posso perceber que essa pessoa já entendeu algumas dinâmicas, essa pessoa já entendeu algumas raízes, algumas questões, alguns traumas, que por mais que ela não possa cravar certinho, você fez isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, mas ela já entende que tem algo a mais, né? Que não é só, às vezes, uma questão de um desentendimento que acontece ali na hora. Porque a gente é o que é na hora com a nossa bagagem, com o que a gente já viveu, com as nossas experiências, com os nossos traumas, com os nossos medos e inseguranças, né? E virtudes também. Então, essa pessoa já conseguiu dar um olhar panorâmico sobre essa situação e o Três de Paus só confirma isso, porque o Três de Paus traz também muito essa energia do aprendiz, a energia de ser um espectador, de aprender com as experiências. Ele aqui está... essa pessoa, né? Não sei se é ele ou ela, mas tá aqui testando a sua magia, tá treinando a sua magia. Então é como se essa pessoa também estivesse aqui tentando olhar para a situação de forma investigativa, né? De forma a entender todos os lados, ter empatia. Então aqui para esse jogo eu já vejo um encaminhamento muito melhor para a situação de vocês, podendo vir tão cedo, tão logo, melhor dizendo, a resolução do conflito, o apaziguamento das emoções e da situação, tentando aqui acordos, tentando se restabelecer dentro da relação que vocês tinham. Então tá muito favorável para isso, porque realmente a energia da sacerdotisa traz muito a introspecção. Voltar para dentro, estudar a si mesmo. Então, diante de todas essas cartas também mais intuitivas, né, que é a carta de naipes de paus, cartas também que gostam muitas vezes desse olhar mais holístico para as coisas, eu vejo essa pessoa realmente aqui conseguindo fazer esses movimentos e você também fazendo esses movimentos, e muito provavelmente quando vocês forem sentar, lidar, né, se tiver caminho e espaço para vocês sentarem e se resolverem, vocês já vão estar aqui falando de uma maneira muito serena, tranquila, né? Vamos tentar resolver e não piorar a situação, tá bom? Essa é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a vela verde. Vamos nos resolver esse ano. Como é que tá a energia de vocês aí? O Papa. Vocês vão se resolver esse ano. Três de espadas, 5 de ouros, 8 de ouros, cavaleiro de espadas e princesa de paus. Aqui tem uma tendência positiva para vocês se resolverem, porém, ainda precisa de tempo para entender certas situações, chegar a conclusões mais favoráveis, conclusões de concórdia, conclusões de resolução de conflitos, tá? Porque ainda tem uma energia aqui mais do conflito mesmo,
que ainda não foi resolvido internamente, tá bom? Então, 3 de espadas, 5 de ouros e 8 de ouros também, tá? Bom, tanto em você quanto na pessoa, ainda pode ter resquícios de mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, emoções naturais de todo ser humano, tá? Então, ainda pode sim reverberar dentro de vocês essas emoções, porque o 3 de espadas, ao lado de um 5 de ouros, traz um certo peso, uma certa dor, um ressentimento mais profundo aqui. Nada que não possa ser cuidado, sanado, né, melhorado, digamos assim. Mas ainda tem um sentimento profundo de dor mesmo dentro dessa situação. Se você me disser que para você tá tudo bem, que já tá um pouco mais tranquila diante da situação que ocorreu, provavelmente aqui a pessoa ainda não está tão tranquila diante da situação que houve, tá? Pode sim revelar aqui pessoas que ainda estão sentindo muito o evento, né, que vocês passaram e tudo mais. O 8 de ouros é uma carta que me dá um pouco de esperança aqui, no sentido de que tanto você quanto essa pessoa vivendo a vida, né? Esse é o caminho, vai vivendo a vida, vai fazendo suas coisinhas diárias, a pessoa também está muito voltada aqui para fazer isso, tá? Viver a vida dela, isso é bom, porque vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. O que eu sinto aqui é que quando vem a lembrança, quando vem o sentimento, entra num lugar de caos, entra num lugar de, por exemplo, ansiedades, ou ficar pensando demais no assunto, ou voltar um sentimento ruim naquela pessoa, né, de raiva, de mágoa, de ódio, de revolta, não sei o que foi que aconteceu entre vocês, mas vem um sentimento um pouco mais pesado ainda. Então é como se tivesse ainda muito fresco na memória dessa pessoa o ocorrido. Pode ser da sua também, porque eu estou lendo aqui de maneira ampla as energias do momento entre vocês. Então você também pode estar vivenciando a mesma coisa dessa pessoa. Ou então, se você que está me ouvindo diz, não, eu estou bem, provavelmente aqui eu puxei a energia da pessoa exclusivamente, que mostra ela ainda muito sentida com o ocorrido, tá? Mas o 8 de ouros vem para falar que com o tempo, com lidar com a situação cotidiana, né, viver a vida dia a dia, as coisas se voltam para o lugar que deveriam voltar, os sentimentos são organizados, os pensamentos são organizados, e aí esse sentimento todo que vem à tona vai se diminuindo, vai ficando mais distante, a pessoa consegue então lidar melhor com a situação e até mesmo vir até você e conversar, porque a carta do Papa mostra a tendência positiva para a resolução do conflito, ok? Mostra sim, o Papa ele é comunicativo, ele vai atrás, ele quer falar, ele também quer botar seu ponto de vista, então muito provavelmente a pessoa pode querer ter uma conversa, né, sobre o ocorrido e colocar o seu ponto de vista, colocar os seus sentimentos, suas dores, suas questões, né, diante disso, mas aqui é como se ela já viesse um pouco mais tranquila quando chegar nesse papo aqui. Ela já viesse um pouco mais estabilizada emocionalmente para falar com você, tá? Agora, a energia do Cavaleiro de Espadas e Princesa de Paus é a energia de vocês. Então, assim, eu vejo aqui você, independentemente do seu gênero, enquanto Cavaleiro de Espadas, e a pessoa, independente do gênero dela, como Pajem de Paus, ou Princesa de Paus. Então, vamos lá. Você aqui, como esse Cavaleiro de Espadas, me vem uma pessoa que pode estar um pouco mais tranquila diante da situação, conseguindo ver com mais razão, com racionalidade boa, para identificar, né, extrapolações, identificar exageros. Aqui é como se você conseguisse ver com um pouco mais de clareza a situação, né? Não apagando as emoções, porque as emoções são legítimas de serem sentidas, mas é como se aqui você conseguisse ser mais razão que emoção e entender melhor, né, o que aconteceu. Você consegue ver, por exemplo, aonde você acertou, aonde você errou. Você consegue enxergar também, igualmente, o outro, aonde ele errou, aonde ele acertou, ou ela errou, ou ela acertou. Então, aqui é como se você tivesse um discernimento já um pouco mais apurado diante do conflito.
a pessoa ainda não está nesse posicionamento com o Pajem de Paus, tá? A pessoa ainda está muito no início, ainda está lidando com todo esse fogo interno que ela tem diante da situação, ainda está lidando com ego, ainda está lidando com talvez posturas assim do tipo, não, eu tô certo, tô quase 100% certo, o outro que tá mais errado, sabe? Então, eu vejo ainda algumas posturas até imaturas aqui, mas a pessoa tem total condição também de entender melhor a situação com esse Papa, porque o Papa é uma pessoa sábia, é uma pessoa madura. Então, quando a gente passa por uma situação muito difícil, às vezes a gente vai para esse lugar mesmo de revolta, de tudo está contra mim, ninguém me entende, mas depois vai saindo e vai percebendo que não era bem assim, que também falou no momento de explosão, falou, enfim, sentiu coisas demais, porque veio de uma vez as emoções, mas passando os dias você vai se tranquilizando da história, né? Dentro do caos é mais difícil da gente ter um discernimento bom. Dá para ter? Dá para ter. Com discernimento, com amadurecimento, você consegue lidar com as adversidades da vida. Mas nem todo mundo tem esse amadurecimento. Cada um vai lidar de um jeito. Então, o que eu vejo aqui é a pessoa lidando mais nesse lugar ainda pouco amadurecido, mas que tem total condições de chegar com esse papo para uma percepção mais correta do que aconteceu realmente, tá? Aqui eu acredito que ainda leva tempo, ok? Aqui realmente eu acho que a tendência é demorar, mas tem bons caminhos porque o Papa também ele traça um caminho mais sólido. Então, às vezes, o tempo dessa pessoa é um tempo que, ao menos, né, vai ser um tempo em que vai ter um resultado positivo lá no final. Então, diferente de talvez saindo uma outra carta, poderia falar assim, olha, a pessoa acha que tá certa e que acabou, tipo, ela tá certa e ponto final. Não é o caso, tá? Mas eu vejo aqui uma certa demora para a resolução dessa situação. Lembrando que quando eu falo demora, não quer dizer que vai ser assim uma eternidade, porque as energias mudam, né? A gente vai tendo as experiências e as vivências, e à medida que a gente vai tendo essas vivências, a gente vai entendendo um pouco mais a realidade e fazendo correlações. Então a gente tem uma experiência aqui, lá na frente a gente tem outra experiência e fala, nossa, olha, agora eu entendi um pouco mais do meu passado, de como eu agi, de como eu me comporto, sabe? Então isso é natural acontecer e às vezes essa energia muda e vai um pouco mais rápido, pega um movimento, entendeu? Então assim, a princípio, hoje, a energia de hoje mostra a necessidade de um tempo maior para resolver internamente a situação que ocorreu. Tem casos aqui que a pessoa precisa desse tempo e tem casos também que os dois precisam do tempo, né? Você que me ouve e a pessoa que você mentalizou. Então, cada caso é um caso, mas é importante ressaltar aqui que não é para todo mundo que a pessoa necessita de um tempo maior. Às vezes você também necessita de um tempo maior, mesmo com esse cavaleiro de espadas aqui, tá? Para poder digerir bem e não ficar mais uma mágoa, não ficar mais um trauma, não ficar uma dor muito difícil, tá? De processar, porque assim, razão e emoção nem sempre andam juntos. Por mais que você esteja aqui mais racional, às vezes pode ser que se tocar naquele lugar vai doer muito ainda, né? Então é importante aqui o processo de cura, é importante o processo de análise mesmo e entender o quanto que você tá bem com essa história, já tá se sentindo seguro ou segura diante dessa história, para poder talvez aqui voltar de novo a falar disso, lidar de novo com essa situação, voltar a se relacionar. Então é importante aqui deixar um pouco o tempo cuidar de você e ao mesmo tempo você também se cuidar, né? Não deixar assim, vou deixar o universo acontecer, né? Fazer as coisas, não. É importante também que você tenha as atitudes e as ferramentas para se ajudar também, tá bom? Essa é a leitura do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!